Agora, a despedida do Cássio, Mauro, o que eu percebi, e pergunto se você é a mesma coisa. Primeiro, eu acho que o Cássio ficou até surpreso com a dimensão. Pelas declarações dele, parecia um Cássio surpreso de tanta dimensão nessa despedida dele. Segundo, parecia aliviado. Você via um Cássio, ele estava sorridente no começo, tipo, tô tirando essa pressão, eu preciso de novos ares. E outra, né, Mauro? Todas as homenagens que ele recebeu e também falou daquela imbecilidade de um dos maiores ídolos da história do clube ser ameaçado por um idiota na internet, né? Eu acho que isso é uma questão menor, porque é uma coisa de 1, 2, 3 idiotas, né? Não é a torcida do Corinthians e tudo mais. Acho que a grande questão é que o Corinthians também permitiu que chegasse num ponto de desgaste do Cássio que, tudo bem, ele pode ter tido aí mais atuações e tudo mais, mas muito reflexo de times mal montados, times caros e que não produzem, times sem perspectiva de uma grande melhora e sempre a bucha estourando na mão dele, né? Ele resolvendo muitas vezes, decidindo os jogos, salvando o time. Quando ele não salva, aí tudo cai em cima dele também. E um acerto financeiro também, né? Porque tinha dívida, essa coisa toda, quer dizer, o clube não consegue honrar seus compromissos corretamente. Então, se livra disso tudo, de certa forma, o Corinthians se livra de um valor que teria que pagar a ele, ele vai ganhar em outro clube, vai seguir jogando, e melhor assim. Eu acho que agora toda homenagem a ele é merecida, óbvio, isso é até redundante falar. A grande questão é que eu, sinceramente, sempre me pareceu que o clube, quando surge a oportunidade do Cruzeiro, o clube mais faz um movimento para parecer que está lutando para mantê-lo pela história dele do que realmente quer manter. No final das contas, ainda bem, pô, a gente faz um acordo aqui, vai embora, tchau. E é melhor para todo mundo mesmo. Melhor para o Corinthians, o Cruzeiro está interessado, tão bom para o Cruzeiro, e principalmente para ele, né, que sai do clube. Poderia ficar até o final da carreira, mas do jeito que o Corinthians vem nos últimos anos, ficar até o final da carreira no Corinthians significa ficar sendo pressionado, cobrado e tendo que resolver problemas de um time sem muita perspectiva de melhora, né? Alguém acha que vai melhorar o Corinthians, vai ficar muito forte? Não tem esse sinal. O Cruzeiro é diferente porque virou SAF, e aí SAF é aquela história, né? Faz o balanço, tudo. Qual é a dívida? 800 milhões. Não, isso aqui não pode contratar. É o Botafogo, é o Vasco. Esse negócio de SAF é um negócio no Brasil muito curioso, né? Eu ainda não sei o que os colegas pensam, mas ainda não desce muito na garganta você ter uma dívida altíssima e você não paga essa dívida, né? E alguém compra o clube e não paga a dívida, quer dizer, você não assume a dívida. Você assume pagando em condições específicas, a perder de vista, os credores ficam lá e tem grana para contratar jogador. Isso é um negócio que não faz muito sentido. Mas no Brasil, que não tem fair play financeiro, não tem nada, isso acaba sendo uma coisa aceitável. Não é ilegal, claro que não é ilegal, mas não me parece razoável isso aí. Então o Cruzeiro vive agora uma situação diferente, né? Porque vai ter dinheiro para o Cássio. Então vai ter dinheiro para o Cássio, para outros jogadores, mas provavelmente não terá para pagar todos os seus credores. Não, tem vários, né? Tem lá, a dívida tem lá, então não aparece no balanço. Agora, sobre essa situação do Cássio, tá? Por quê? Porque o Cássio ele falou sobre a saída, teve ali homenagem de torcida organizada, teve homenagem do presidente do clube. Uma pergunta que eu faço, Piperno, Bruno, depois se o Mauro quiser comentar também, essa situação da saída do Cássio. Se o Carlos Miguel, vale a pena a gente deixar isso claro, se o Carlos Miguel agarrar muito como ele tem agarrado e merecido a vaga de titular, pouco vai se questionar a saída do Cássio. Bom, saiu, é o fim de um ciclo, valeu, Carlos Miguel, excelente goleiro, mas se o Carlos Miguel começar a falhar, meu amigo, aí é mais uma batata assando para Augusto Melo. O presidente que perdeu o Cássio. Conseguiram perder o Cássio. Agora, porque hoje tá lindo, despedida, mas a gente citou outro dia o exemplo do Hugo Neneca no Flamengo. Ele entrou agarrando muito, depois falhava tudo que é jogo. Hoje em dia tá num clube pequeno de Portugal. Vocês acham que pode haver ainda uma pressão no Augusto Melo por ter perdido o Cássio ou não? É o fim do ciclo realmente, era isso que tinha que ser feito e o Carlos Miguel vai ser um goleiraço aí pro Corinthians. Bom, boa tarde a todos. Como sempre, isso tudo vai depender de resultado, né? Tudo vai depender de resultado e do goleiro que está ali. O Carlos Miguel é um bom goleiro, mas realmente ainda é uma amostra pequena, ele pode ter momentos de baixa, como qualquer um. Você citou o Hugo, eu acho que é um bom exemplo, porque o Hugo chegou a jogar muito bem pelo Flamengo, depois caiu de produção e aí, pelo jeito, também sentiu na parte emocional, quando teve uma queda técnica e falhas, acho que o emocional também desabou.
pode acontecer com o Carlos Miguel, não dá para saber ainda, né? Os sinais que ele dá são muito bons nos ainda poucos jogos que ele tem. Então, se ele estiver bem e o time relativamente bem, realmente vai ficar para trás. Se não, vai ter pressão. Isso vai tudo pelo resultado. O mesmo cara que hoje é a favor da saída do Cássio, se o Carlos Miguel começar a falhar, daqui a um mês ele é contra. E aí ele começa a pressionar. O problema do Corinthians, independente de quem está lá, é que o time não é bom. Então, quando o time não é bom, cada hora sobra para alguém. Aí nos últimos jogos do Cássio era com ele o negócio, né? Parecia que o Corinthians só perdia porque o Cássio estava falhando, e de fato ele estava falhando. Mas não era por isso, daqui a pouco ele poderia voltar a pegar bem. O time, nos últimos anos, vem mal. Aí um momento a culpa é do Cássio, em outro momento a culpa é do Yuri Alberto, em outro momento a culpa sei lá, do Matias Rojas, que já foi embora, ou do treinador que está lá. Mas o fato é que o time não é bom. Então o Carlos Miguel será um goleiro muito exigido durante o ano, que ele pode dar conta do recado, até agora ele tem dado, mas num momento de instabilidade, como eu falei, os mesmos que hoje acham que o Cássio tinha que sair vão começar a achar que ele não tinha que sair. Muda a opinião rapidamente. Então isso é um risco, é uma coisa que pode acontecer, sim. Agora, o próprio Cássio falou, né, Piperno? O próprio Cássio disse isso na coletiva. Ele falou, eu sei que eu vou agarrar bem. Eu sei que eu vou jogar bem. Agora o Carlos Miguel vai ter essa pressão sobre ele também. Ele disse isso. Porque a pressão no Carlos Miguel agora, ela é ainda maior. Por causa dele, né, por ele ter agarrado tão bem, o Cássio continuou no banco. Cássio primeiro foi pro banco, fez aquele desabafo. Agora, mas muita gente diz, o garoto. Não é garoto também, tem 26 anos. É a hora de chamar a responsabilidade. Mas também se começar a falhar, e é aquilo, o Corinthians perde um dos maiores ídolos da sua história, para muitos o maior, sem encerrar a carreira no clube. Isso pesa. Você acha que ele não vai ser ídolo como o Rogério Ceni, como o Marcão, porque foram jogadores que terminaram suas carreiras em São Paulo e Palmeiras, ou não? É o mesmo peso que o Cássio tem pro Corinthians, o do Rogério e o do Marcão no Palmeiras. Boa tarde a todos. Olha, o Cássio, primeiro, ele pode brilhar pela ausência. Se as coisas continuarem ruins no Corinthians, o tamanho dele vai ficando cada vez maior, né? Até por conta de ter saído de um time que vai passando por momentos de muita instabilidade. Então, essa é a possibilidade de que ele se torne ainda maior brilhando pela ausência. Se o Corinthians se recuperar e o novo goleiro se mostrar à altura de ser titular do Corinthians, aí, daqui a pouco, claro que a figura do Cássio vai ser respeitada para sempre, mas também a idolatria tende aí a diminuir um pouquinho, né? Lembrando que o Cássio, aliás, sai do Corinthians para ir para um ex-Palestra Itália. Olha só que coisa curiosa, né? E até um pouco irônica nisso tudo. Mas eu acho o seguinte, veja, o grande problema do Corinthians nunca foi o Cássio. Ele jogou mal pontualmente aí uma vez ou outra, mas o Cássio, nesse ciclo ruim, ele obviamente é o menor dos problemas que o Corinthians teve, até porque ele foi, na maior parte do tempo, o melhor jogador do Corinthians. Falhou num jogo ou outro, ok, isso acontece com todo grande jogador, seja ele goleiro, ponta esquerda, ou jogador de meio campo, enfim. Então ele passou aí também por um período jogando menos do que o normal, mas ele foi o menor dos problemas do Corinthians. O Corinthians até disse aqui outro dia, ele se tornou um time homogêneo, porque ele é ruim na defesa, no meio e no ataque. Todos os setores do Corinthians são ruins. Fora que, enfim, as últimas direções elas são péssimas, a comissão técnica ainda tem que se provar, porque é claro que o técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira, ainda ele não tem um currículo à altura do Corinthians, pode se tornar um dia, sei lá, um novo Guardiola, mas o fato é que ele ainda é o Antônio Oliveira, que não tem um grande trabalho no currículo. Então você junta tudo isso, aí um pedaço da torcida, principalmente essa maluca de redes sociais, fala, não, o problema do Corinthians é o Cássio. E muita gente do Corinthians meio que compra essa ideia. Então é óbvio que o jogador também fica um pouco agastado com esse ambiente todo. Eu acho que para ele a saída é muito boa, embora alguns corintianos um pouco mais, talvez, ortodoxos, nostálgicos e tal, achem que seria legal ele ficar até o fim do ano para fazer uma despedida e tal. Daqui até o fim do ano tem muito tempo, né? São 7 meses. E o Cássio, se não fosse recuperar a titularidade,
ficaria esse longo período como reserva de um goleiro muito mais jovem, um goleiro promissor e tal, mas é muito tempo sem jogar, sem ser titular, algo que certamente ele, Cássio, considera incompatível com o tamanho dele, com a idolatria que ele desperta e sobretudo, com a qualidade dele. Vai sair, provavelmente, para ganhar muito bem, coisa que no Corinthians, em tese... E por 3 anos. E por 3 anos, quer dizer, tem 36 até os 39 anos, teria essa garantia de ganhar muito bem. É óbvio que isso pesou, porque ele sabe que no Corinthians não adianta só fazer contratos bons. É preciso, sobretudo, olhar, né, ver lá no dia 5 se o dinheiro de fato pingou, o que também não é muito comum em um Corinthians que tem se acostumado a calotes aí, nesses últimos tempos. Então, eu acho que pelo conjunto da obra ele sai sim num momento bom, em condições boas para ele e deixando um belo legado do Corinthians. Ele foi um profissional muito sério, digno, construiu uma linda história e isso ninguém vai apagar. Agora, uma coisa que é importante deixar claro, que o Pepiano, ele avisou. Muita gente nas redes sociais culpava o Cássio, só que o Bruno sempre chamou atenção para isso. No estádio, não. E isso foi provado na despedida do Cássio. Todas as organizadas estavam lá para homenagear o Cássio. Nenhuma organizada, como a gente vê várias vezes, fez nota contra o Cássio, vaiou o Cássio no estádio. Todas as organizadas fizeram homenagem. No estádio, nos 3 últimos jogos, nos 2 últimos jogos, houve grito do nome do Cássio. A torcida do Corinthians dando força pro Cássio. Então, Mauro, é aquilo que você diz, né? Tem muito da covardia também das pessoas nas redes sociais. Porque o torcedor real... Porque tem o torcedor de rede social, que é aquele que às vezes nem é torcedor do clube. Fica lá atacando o Cássio, ameaça a família. Muitas vezes não acompanha jogo do clube, às vezes não é nem torcedor do clube. Agora, dá pra gente dizer, Mauro, por todo esse final, dos gritos do nome do Cássio no estádio, das organizadas indo lá prestar homenagem, que esses ataques eram só dos covardes e frouxos da internet? Porque no estádio a gente não via vaia pro Cássio. Eu acho que o verdadeiro torcedor corintiano... Ele não vaiou e ele reconhece que o Cássio é um dos seus maiores ídolos e que evitou, inclusive, o rebaixamento do Corinthians no ano passado. Porque teve muito jogo no ano passado que o Cássio agarrou muito e impediu a queda do Corinthians para a segunda divisão. Isso parece evidente, né? Isso é coisa de meia dúzia de otários aí em rede social que não é só o Cássio que é alvo disso. Quase todo mundo é alvo disso. Se tiver alguma notoriedade, em algum momento você vai ser perseguido por essa gente. Esses caras têm que ser identificados, denunciados e responder na justiça, na polícia, onde for. É muito simples, é isso que tem que fazer. Todos deveriam fazer isso, todos, sem exceção. Todo jogador, todo jornalista, todo artista, toda pessoa que tem alguma visibilidade e que é atacada por essa horda de imbecis, deveria fazer isso. Eu faço. Deixar na reta, vai ter que responder lá. Lógico, mas é isso. Você ameaça alguém, né? O cara vai e ameaça alguém. Eu vou te pegar na rua. Tá bom, então, uma prova aí, irmão. Né? Vamos lá, vamos ver se você consegue mesmo. Então, acho que esse tipo de coisa tem que ser levado sempre dessa maneira. Esse tipo de elemento não merece nenhum tipo de crédito. O que me chama a atenção é uma certa aceitação do torcedor com a saída dele, né? Tem um outro aspecto aí. Os caras foram lá, homenagearam, mas ninguém falou assim, não, você não vai embora. Não aceitamos que você saia. Apoiou, gritou o nome, mas tudo bem. Entenderam que tem 2 aspectos. Entender que é o momento, que há um desgaste, que ele merece a oportunidade de seguir o caminho dele, que é uma visão assim, mais racional, mas não percebi, pelo menos em grande parte, aquela reação emocional do torcedor. Não, você é nosso ídolo, você não vai embora. Você vai ficar aqui, a gente não quer que você saia. Não teve. Isso é uma coisa curiosa também. Será que não teve, Mauro? Porque a diretoria do Corinthians tentou que o Cássio permanecesse, né? Será que também não foi na pressão das organizadas que a gente sabe organizada no Corinthians? Eu não acho que houve uma tentativa tão eloquente assim, não. Acho que uma tentativa, né? Tem uma tentativa. Vamos tentar aqui, olha, eu dei 2 anos, ofereceram 3. Tá bom. Não houve aquela coisa, sabe? Eu tive essa impressão, que também não acho nada demais, não. Talvez as pessoas cheguem num consenso. Olha, é hora do cara sair, ele quer ir embora, está de saco cheio, está desgastado. O time não é bom, como disse o Pepe. Então você vai ele é goleiro. O time não é bom, vira e mexe, ele vai ter que salvar o time. Não vai conseguir salvar a vida inteira. Salvou várias vezes. Ano passado, Sul-Americana mesmo, chegou até a reta final ali, graças a ele. Né? Quase foi a decisão, graças a ele. Aí chega uma hora também que o cara quer ir embora, quer seguir o caminho dele.
Mas não houve também esse clamor todo. A minha impressão de que as pessoas entenderam que era hora de sair. Essa é a minha percepção. Não é uma crítica, é só uma observação, tá? Antes que alguém entenda mal. E eu acho que era hora de sair também. Acho que já deu, né? Já deu. Porque o Rogério ficou até o final, o Marcos ficou até o final. Cada um. O problema do Rogério, do Marcos, o Cássio é o Cássio. Tem a vida dele, a trajetória dele. Ele ainda é um jogador, não parou de jogar. 36 anos, né? Então, quer continuar. O Rogério jogou até 40 e pouco, né? Ele quer jogar, se sente em condições. Há um grande clube interessado nele, uma boa proposta, ele vai seguir. É um direito que ele tem. Se outros ficaram até o final, tudo aí é outra história, vai de cada um. Eu acho que ele jamais vai perder a admiração e o respeito do torcedor do clube que ele defendeu esses anos todos. Você acha que ele não vai ser menos ídolo porque ele saiu? Eu acho que não. Não acredito, não. Até porque ele não está indo para o rival direto. Se tivesse ido para o São Paulo, para o Palmeiras, ou até para o Santos, até para o Cruzeiro, um clube de outro estado, não acho que isso vai gerar uma repulsa a ele. Sinceramente. Se gerar também, acho bobagem de quem pensar assim. Porque ele fez muito pelo Corinthians. Inclusive em situações difíceis. Ele participou da época de vacas gordas e está um tempão nessas vacas magérrimas aí, né? Não é de hoje que o Corinthians vem se arrastando com times ruins, ele lá. E muitas vezes salvando o time. Todo mundo quase foi embora. Uns saíram e voltaram, mas ele está lá o tempo todo. Continuou no clube. E a gente tem, né? E uma coisa que é bom deixar claro. O Cássio sempre respeitou o Corinthians. Já que a gente já vai falar do Gabigol, né? Do cara que foi moleque 2 vezes, de uma vez só. Foi moleque e vestia a camisa do Corinthians, tendo contrato, ganhando 1,5 milhão por mês em dia no Flamengo. E foi ainda mais moleque de depois dizer que era uma foto falsa. Então, o Cássio não tem esse problema. O Cássio sai do Corinthians, sai pela porta da frente, sempre respeitou o Corinthians, nunca esbravejou contra o torcedor do Corinthians, nem quando ele foi ameaçado. Você viu o Cássio falando alguma coisa, ele ficava na dele. A única coisa que ele fez foi desabafar quando ele estava naquele momento que tudo era culpa dele, que foi há pouco tempo, e ele falou, cara, se tudo é culpa minha, eu vou embora. Mas ele nunca desrespeitou o Corinthians, pelo contrário, sempre foi um cara, todos os jogadores falam que é um baita líder. Teve aquela preleção do Cássio. Primeiro jogo foi contra o Fluminense. Primeiro jogo que ele vai pro banco, o treinador, o Antônio Oliveira, diz, eu ofereci pra ele dele folgar, e o Cássio fala, se eu folgasse agora, que líder eu seria? Então, ele sai do Corinthians sendo um líder. Vamos ouvir aqui a declaração do Cássio, depois eu vou querer ouvir sobre isso com o Piperno e o Bruno. Prazer estar revendo vocês. Obrigado por todas as homenagens, por tudo. Como vocês já sabem, eu vim anunciar o fim do meu ciclo no Corinthians depois de 12 anos e 5 meses. Cara, são muitas lembranças e muitas coisas boas que eu vivi aqui, então eu sei que para muitas pessoas pode ser um dia triste, mas para mim, por lembrar tudo que eu vivi aqui dentro do Corinthians, eu fico feliz porque você olha para trás e vê tudo que você construiu. Até mesmo vocês, olha o tanto de gente tem aqui hoje. Hoje, quando eu cheguei na minha primeira apresentação como jogador do Corinthians, eu tinha 5, 6 repórteres. E hoje a sala está cheia, mostra que, graças a Deus, eu acho que eu tive uma passagem muito, muito boa na história do Corinthians. O Corinthians continua, o Corinthians existia antes do Cássio, vai continuar forte depois do Cássio. E é só agradecer vocês pela convivência, por tudo que a gente viveu aqui. E agradecer a todo mundo, né? A todos os presidentes que eu peguei no Corinthians, a todos os treinadores, a nação corintiana, toda a torcida, por tudo que a gente viveu aqui. Minha família, agradeço a Deus por tudo que eu vivi aqui, especialmente os funcionários, que são pessoas que eu conheço há muito tempo, tenho convívio, alguns todo o tempo que eu vivi aqui no Corinthians, a todas as pessoas. Então aqui é só gratidão por tudo. E eu saio muito tranquilo porque eu fiz de tudo. Eu fiz o meu melhor, me dediquei, abdiquei de muitas coisas para fazer o melhor para ajudar o Corinthians. Então eu saio em paz porque eu tentei de todas as maneiras fazer meu melhor em prol do Corinthians. Olha aí, ó, é a despedida do Cássio. E uma coisa que chama atenção, né, Bruno, que você mesmo que comentou sobre isso, ele fala agradecer a todos os presidentes que passaram. Também pode ter um pouco de política nisso, né? Porque o Cássio, querendo ou não, ele era muito ligado ao André Sanches,
ao Duílio. Ele cobrou dessa diretoria como ele nunca tinha cobrado na outra. No começo da temporada ele falou, tá saindo gente pra caramba, mas não tá repondo o elenco. Vai ver, juntou tudo ali e o Cássio agora se despedindo do Corinthians. Né? Acho que talvez assim, o mais adequado seria falar relacionamento, né? Que assim, o Cássio não tem interesse político no clube, mas em relacionamento ele tinha uma boa relação com os outros presidentes, não sei como é com o Augusto, mas no início do ano ele pediu reforços, né? Ele estava há 12 anos trabalhando com outras pessoas, né? E agora teve essa mudança. O Corinthians ele tem uma mudança total, é um outro grupo que está hoje no comando da equipe e claro que há um relacionamento, né? Mas acho que o Cássio estava mesmo cansado, acho que ele via que não tinha mais como fazer algo para o Corinthians que ele não tenha feito. Ele é um cara que venceu muito no clube e acho que a médio prazo vai ser muito difícil vencer de novo. Então, e o Cássio já tem 36 anos. Então, também acho que por isso ele está saindo. E essa questão de sair que você perguntou para o Piperno, porque o Rogério é lembrado como exemplo, o Marcos, né, que tem uma identificação com um clube só, né, jogaram um clube só. O Rogério chegou a jogar lá novinho no Sinop, mas ninguém nem lembra disso. Ele jogou no São Paulo, o Marcos no Palmeiras. Outros ídolos do Corinthians, eles saíram e jogaram em outros lugares. Só que hoje, depois de vários anos que esses caras pararam, ninguém nem lembra disso. Eles ficaram marcados como ídolos do Corinthians. O Ronaldo Giovanelli, para falar de outro goleiro, ele quando sai do Corinthians joga no Fluminense, joga no próprio Cruzeiro, jogou na Ponte Preta, jogou em outros times menores, então, mas ele jogou no Fluminense e no Cruzeiro. Quase ninguém lembra disso. O Neto, hoje também é um ídolo do Corinthians. O Neto jogou nos 4 grandes de São Paulo. O Palmeiras e São Paulo antes de jogar no Corinthians. Depois de jogar no Corinthians, ele jogou no Santos. O Marcelinho Carioca, quando sai do Corinthians em 2001, brigado com o Luxemburgo, ele vai para o Santos. Ele joga pelo Santos no segundo semestre de 2001. E quase ninguém lembra disso, né? O Viola, o Sócrates, né? O Sócrates jogou no Santos, jogou no Flamengo também, né? E jogou na Itália, enfim. Então quase ninguém lembra, né? O cara fica tão marcado. O Cássio vai ter, eu não sei como vai ser a passagem do Cássio pelo Cruzeiro. Talvez ele consiga alguma coisa no Cruzeiro, como o Fábio hoje também está marcado como um jogador importante do Fluminense, muito pela Libertadores, e tinha uma identificação enorme com o Cruzeiro. Talvez o Cássio crie alguma coisa com o Cruzeiro. Mas se for uma passagem normal pelo Cruzeiro, sem grandes conquistas, né? Ok, boa passagem, mas sem grandes conquistas, pouca gente vai lembrar dessa passagem, né? Como pouca gente lembra que o Ronaldo Giovanelli jogou no Fluminense e no Cruzeiro. Então, o Cássio está marcado sempre como um grande ídolo do Corinthians. Então você acha que não muda nada? Acho que não. Acho que pode ser que ele vire um ídolo do Cruzeiro também, nesses anos que ele Não, eu acho que só mudaria, mas aí também é muita coincidência, muito destino, se tiver uma decisão importante Cruzeiro e Corinthians. E aí o Cássio agarra muito e ganha um título do Corinthians. Pode ser que aí influencie um pouco, não estou dizendo que vai influenciar tanto, mas aí pode ser que reflita alguma coisa, porque eu acho que pro torcedor pesa. Claro que o Cássio não vai deixar de ser ídolo. Mas o Rogério Ceni nunca quis sair do São Paulo. O Marcos nunca quis sair do Palmeiras. O Cássio quis sair do Corinthians. O Pilhador, na história tem exemplo para tudo. Então o Bruno citou muito bem a história do Ronaldo Giovanelli, que agora é o segundo goleiro com mais jogos na história do Corinthians, né? Só perde para o Cássio. Então, o Ronaldo sai, faz todo esse tour aí que o Bruno descreveu. Acho que jogou na Portuguesa Santista também. Jogou, sim, no finalzinho da carreira. E aí você vê, o Ronaldo vai ser eternamente lembrado como goleiro do Corinthians, porque foi lá onde ele se identificou e foi no Corinthians o clube em que o Ronaldo teve lá as suas principais conquistas. Do outro lado, um exemplo oposto, bem diferente disso, está o Fábio. O Fábio fez uma linda história lá no Cruzeiro, conquistou vários títulos pela Raposa e tal, bicampeão brasileiro, bicampeão de Copa do Brasil e tudo mais. Aí ele encerra esse vínculo já por volta dos 40 anos, vai para o Fluminense e no Fluminense ele constrói uma outra história vencedora. Ele está na foto lá de parede do único time do Fluminense campeão de Libertadores até hoje. Então, ele é como se ele tivesse construído uma segunda vida. A gente não sabe como é que o Cássio vai ser a partir de agora, ninguém sabe. Nos casos, por exemplo, do Rogério e do Marcos, é óbvio que a idolatria é diferente, que foram jogadores de praticamente um clube só. O Marcos sai lá do
paraguaçuense para jogar no Palmeiras e tal. Um clube pequenininho. O Rogério passou pelo Sinop, como o Bruno falou. Mas veja, quando o Rogério se despede do São Paulo, já havia muita gente no próprio São Paulo há bastante tempo discutindo esse, digamos, prolongamento da carreira dele, porque é óbvio que na fase final o Rogério não era um goleiro tão brilhante como havia sido antes, já falhava com muita frequência e tal, mas também ninguém tinha coragem para falar, olha, Rogério, já está na hora da gente pensar num outro nome. E o Rogério foi esticando até se aposentar com mais de 40 anos. O Marcos, ele teve uma saída mais gradual e menos dolorosa, porque o Marcos vivia enfrentando uma série de lesões. Então, quando ele sai do Palmeiras, e naquele momento o Palmeiras também, né, já não estava tão bem e tal. Então, o Palmeiras já estava se adaptando a outros goleiros, porque não foi uma coisa abrupta. Olha, o Marcos vai encerrar a carreira daqui 10 dias. Não, ele já vinha afastado há bastante tempo. Então, cada caso tem a sua particularidade. Eu só acho que nessa questão do Cássio acabou, repito, sendo bom para todo mundo. Ele queria sentir a necessidade de novos ares, novos desafios de carreira, vai ganhar bem, o contrato de 3 anos. Eu acho que para o Corinthians também foi legal ele ter saído agora, exatamente para preservar, ficar com uma imagem positiva de um dos seus grandes goleiros, de um dos seus grandes ídolos. Porque se ele começa a falhar com mais frequência daqui para frente, é claro que ia ter gente, ia ter setores do clube também achando que ele já estava esticando demais esse vínculo. Então, sai num momento bom, é bom para todo mundo. Como o Mauro lembrou, não houve essa comoção, vamos fechar a Avenida Paulista porque o Cássio saiu. Não aconteceu isso. Então, o torcedor do Corinthians, ele respeitou essa decisão, ele assimila bem essa decisão e vamos ver o que vai ser do Corinthians daqui para frente, principalmente do novo goleiro.